Existe uma ideia confortável que quase todos nós gostamos de acreditar, a de que somos, no fundo, boas pessoas. Que existe uma linha clara entre o certo e o errado que jamais cruzaríamos. Que, mesmo sob pressão, ainda assim preservaríamos nossos valores, nossa empatia, nossa humanidade. Essa crença é o que nos permite dormir tranquilos, confiar em estranhos, acreditar em sistemas e instituições. Mas a história insiste em mostrar algo profundamente inquietante. Em determinadas circunstâncias, pessoas comuns são capazes de atitudes que elas mesmas jamais imaginariam, não monstros, não criminosos. Pessoas comuns, com vidas normais, famílias, planos e sonhos. Talvez o mais perturbador não seja o que essas pessoas fizeram, mas o contexto em que tudo isso aconteceu. Com autorização científica, metodologia acadêmica, respaldo institucional. Houve um momento em que a ciência decidiu não apenas observar o comportamento humano à distância, mas criá-lo artificialmente, empurrá-lo até seus limites e ver o que acontecia. E foi exatamente aí que nasceu um dos experimentos mais controversos da história. Um experimento que hoje jamais poderia ser aprovado, mas que deixou marcas profundas na forma como entendemos a natureza humana. No início da década de 1970, os Estados Unidos viviam um período de tensão social intensa. A Guerra do Vietnã ainda ecoava. Protestos tomavam as ruas. A confiança nas autoridades estava abalada e a palavra obediência começava a ser vista com desconfiança. Psicólogos e sociólogos tentavam responder a perguntas que iam muito além da academia. Por que pessoas obedecem ordens injustas? O poder corrompe quem o exerce ou apenas revela algo que já estava ali, adormecido? Essas perguntas não eram abstratas. Elas estavam ligadas a prisões, exércitos, regimes autoritários e a episódios recentes da história que o mundo ainda tentava digerir. Foi nesse cenário que um experimento foi concebido, aprovado e financiado dentro de uma das universidades mais prestigiadas do planeta. Na teoria, era apenas um estudo sobre comportamento em ambientes carcerários. Na prática, seria um mergulho direto em um dilema ético que a ciência ainda não estava preparada para enfrentar. O experimento girava em torno de um conceito invisível, mas extremamente poderoso, um conceito que não aparece com frequência nos livros populares, mas que governa comportamentos extremos: a desindividualização. A desindividualização acontece quando uma pessoa deixa de se perceber como indivíduo e passa a agir apenas como um papel. Não é mais eu, mas o guarda. Não é mais ele, mas o prisioneiro. Quando isso ocorre, a responsabilidade moral começa a se dissolver. As ações deixam de ser vistas como escolhas pessoais e passam a ser justificadas pela função, pelo cargo, pela autoridade do sistema. Esse conceito, tratado quase como um personagem invisível, guiaria toda a narrativa do experimento, conduzindo pessoas comuns a um ponto em que já não sabiam distinguir onde terminava o papel e onde começava quem elas realmente eram. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo publicou um anúncio simples em jornais locais. Procurava voluntários para um estudo psicológico sobre a vida em prisões. O pagamento era relativamente baixo, mas suficiente para atrair estudantes universitários. Mais de 70 pessoas se candidataram. Após entrevistas, testes psicológicos e avaliações cuidadosas, 24 jovens foram selecionados. Todos considerados saudáveis, emocionalmente estáveis e sem histórico de comportamento violento. Eles foram então divididos de forma completamente aleatória em dois grupos, guardas e prisioneiros. Um simples sorteio definiu quem teria poder e quem estaria submetido a ele. O experimento seria realizado no porão da Universidade de Stanford, adaptado para se parecer com uma prisão real. A duração prevista era de 2 semanas. Ninguém ali imaginava que, em menos de 6 dias, tudo sairia completamente do controle. O ambiente foi meticulosamente construído para parecer autêntico. Celas pequenas,
portas de metal, corredores estreitos, ausência total de janelas. Os prisioneiros não chegaram voluntariamente ao local. Eles foram presos em suas próprias casas por policiais de verdade, algemados, colocados em viaturas e levados sem explicações claras. Ao chegar, tiveram seus nomes retirados e substituídos por números. Receberam uniformes idênticos. Tiveram a cabeça coberta e perderam qualquer elemento que reforçasse sua identidade individual. Os guardas, por outro lado, receberam uniformes. Óculos escuros espelhados que impediam o contato visual direto e cacetetes simbólicos. A única instrução formal era manter a ordem, sem recorrer à violência física. O problema é que ninguém explicou o que exatamente significava manter a ordem. Esse vazio de definição abriu espaço para interpretações perigosas. Logo no primeiro dia, pequenas humilhações começaram a surgir. Flexões como punição, ordens arbitrárias, comentários depreciativos. Nada que, isoladamente, parecesse grave. No segundo dia, os prisioneiros se rebelaram. Recusaram-se a obedecer, bloquearam as portas das celas e desafiaram a autoridade dos guardas. A resposta foi imediata e surpreendentemente dura. Isolamento, punições coletivas, retirada de colchões, privação de sono. Tudo isso foi feito sem qualquer intervenção dos pesquisadores, porque, oficialmente, ainda se enquadrava como comportamento aceitável dentro do experimento. O problema é que os guardas começaram a ir além. Criaram punições que não estavam previstas, inventaram rituais de submissão, demonstraram prazer em exercer controle. A desindividualização estava em pleno funcionamento. Eles já não viam aqueles jovens como colegas de universidade, mas como prisioneiros. E os prisioneiros, por sua vez, começaram a internalizar esse papel. Com o passar dos dias, alguns participantes começaram a apresentar sinais claros de colapso emocional. Crises de ansiedade e choro incontrolável, confusão mental, sintomas físicos de estresse extremo. Alguns pediram para sair do experimento. Mas dentro da lógica criada ali, pedir para sair era interpretado como fraqueza ou tentativa de manipulação. E os próprios pesquisadores, envolvidos demais no sistema que haviam criado, começaram a tratar esse sofrimento como parte dos dados coletados. Foi nesse ponto que o dilema moral se tornou impossível de ignorar. Até onde a ciência pode ir em nome do conhecimento? Quando observar deixa de ser neutro e passa a ser conivente? Porque naquele momento, ninguém estava apenas assistindo. O silêncio dos pesquisadores legitimava cada ato, cada humilhação, cada abuso psicológico. A quebra de expectativa mais perturbadora veio quando se revelou que Philip Zimbardo não era apenas o pesquisador-chefe. Ele também havia assumido o papel de diretor da prisão. Isso significava que ele não era um observador externo, mas parte ativa da estrutura de poder. Sua posição emocionalmente envolvida ajudou a explicar por que tantos sinais de alerta foram ignorados. Denúncias internas foram minimizadas. Preocupações éticas foram deixadas de lado e o experimento continuou mesmo diante de sofrimento evidente. A interrupção só aconteceu quando uma pesquisadora externa, Christina Maslach, visitou o local e ficou horrorizada com o que viu. Ela não questionou os participantes, mas os cientistas. Foi nesse momento que alguém finalmente verbalizou o óbvio: aquilo havia deixado de ser ciência. O experimento foi encerrado no 6º dia, muito antes das 2 semanas planejadas. Os participantes saíram com marcas emocionais que durariam anos. Alguns relataram culpa profunda por atitudes que jamais imaginaram cometer. Outros carregaram vergonha e medo de si mesmos. O estudo se tornou um dos mais famosos da história da psicologia e, ao mesmo tempo, um dos mais criticados. Hoje, ele jamais seria aprovado por um comitê de ética moderno. Jamais seria executado da mesma forma. Mas isso levanta uma pergunta desconfortável. Se ele nunca tivesse acontecido,
teríamos aprendido essa lição? O experimento da prisão de Stanford não prova que seres humanos são essencialmente maus. Ele revela algo ainda mais inquietante: somos moldáveis. Contextos criam comportamentos. Sistemas podem esmagar valores individuais. O mal nem sempre nasce da intenção consciente, mas da permissão silenciosa, da normalização, da ausência de questionamento. A pergunta, afinal, não é sobre guardas ou prisioneiros. É sobre nós, colocados na mesma situação, com a mesma autoridade, sob o mesmo silêncio institucional, quem seríamos? Talvez a ciência tenha ido longe demais naquele porão. Mas o que ela revelou continua ecoando. E se esse limite invisível ainda existir dentro de nós, talvez o experimento nunca tenha realmente terminado. Se histórias como essa despertam reflexão, compartilhar é uma forma silenciosa de manter essas perguntas vivas, porque, às vezes, compreender o passado é a única maneira de evitar que ele se repita